Estamos ao vivo. Vamos começar. Boa noite, então, a todos, todas. Esperamos alguns minutinhos, não? Iniciamos. Depois vai ficar Podemos ir gravado, né? começando. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo da plataforma YouTube, né? Do canal do PPFEM, Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino do Cefet Rio de Janeiro. Eu sou Gilson Carreira Júnior, sou discente concluinte do PPFEM, né? 2020, 21 e agora vou concluir, final de 22, mestrado em Filosofia e Ensino. Nós estamos hoje com 3 grandes professores da área de filosofia e de ensino de filosofia para debater um pouquinho sobre, né, conversar, um bate-papo sobre os observatórios. Então, observando os observatórios. Professor Marcelo Guimarães vai iniciar um pouquinho para ambientar esse nosso bate-papo. Mas nosso convidado especial é o professor Christian Lindberg, da Universidade Federal de Sergipe, UFES. Né? Professor Christian é graduado em filosofia. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. É mestre em educação pela UFES também. Doutor em educação pela Unicamp e realizou estudos de pós-doutoramento também pela Unicamp. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia da UFES, Universidade Federal de Sergipe, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFES e também faz parte da comissão do Profilo da UFPE. Está certo, professor? É membro da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, especificamente na área da educação básica, e membro do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, também da ANPOF. Atualmente coordena o Observatório de Ensino de Filosofia em Sergipe, é autor de diversos livros e concentra sua pesquisa na área de filosofia, filosofia da educação, ensino de filosofia, ética e filosofia política. Ele é nosso convidado especial, está em Sergipe, eu estou em João Pessoa, professor Marcelo e professor Leonardo estão no Rio, e assim essa nova configuração nos permite, né, dialogar. Então, o professor Marcelo Guimarães vai fazer uma introdução, depois ele e o professor Leonardo vão dialogar com o professor Christian. O professor Marcelo Guimarães é professor da Unirio, né, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e também do PPFEM, professor colaborador do PPFEM Cefet Rio. Né? Tem graduação em Filosofia e História, mestrado em Filosofia, doutorado em Educação pela UERJ, e como eu falei, é professor da Unirio e professor colaborador do Cefet Rio. Professor Leonardo Couto, que também vai dialogar com o professor Christian, é também professor do Cefet Rio, do PPFEM, né? Professor do Cefet Ensino Médio também, né, professor? Isso, Filosofia. E professor do Cefet do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino. Professor Leonardo graduado, mestrado e doutor em Filosofia pela UFRJ e, como falei, repetindo, é docente do Cefet Rio de Janeiro no ensino médio, técnico e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino e coordenador substituto do PPFEM Cefet Rio. Então, nós vamos dialogar aí com esses 3 grandes professores dessa área, observar com eles os observatórios, as trajetórias, né, as conquistas, as dificuldades, as esperanças que nós temos. O professor Marcelo Guimarães vai fazer uma fala introdutória, depois nós vamos para o professor Christian Lindberg. Obrigado, Gilson. Estamos escutando bem aí? Sim.
Então, boa noite a todos, os colegas que estão aqui, estamos juntos aqui nessa sala virtual, e a todos que estão acompanhando e assistindo aí, o pessoal que vai assistir depois também. Aqui é uma alegria para a gente estar fazendo essa sessão do Observatório de Ensino de Filosofia do PPFEM, aqui do Cefet, parceria aqui com o nosso projeto da Unirio, do Filosofia na Sala de Aula, né? Que a gente fez esse ano, a gente tentou, né, começar a organizar um observatório do ensino de filosofia aqui no Cefet para a gente articular as nossas práticas, tanto na pós-graduação, né, no mestrado profissional de filosofia e ensino, quanto as práticas no ensino médio e na universidade, e as pesquisas dos alunos que estão no PPFEM também, a gente, né, tem uma instância para a gente ir tratando desses temas atuais, os temas que vão correndo aí em torno da questão do ensino de filosofia, né? Especialmente nos últimos anos, os acontecimentos têm se sucedido aí com uma certa velocidade e muitas coisas têm aparecido, né? Questões de reforma, de BNCC, de condições de trabalho, e a discussão do ensino de filosofia, da escola em geral, na sociedade como um todo, né? Então, a gente fez esse ano aqui, puxado muito pelo Leonardo, né, com a minha participação, mas de alguns outros colegas, tanto mestrandos do curso, quanto ex-alunos, quanto outros professores do curso aqui do PPFEM, a gente tem tentado articular também todos esses âmbitos. E o que a gente fez, na verdade, como atividade do observatório, foi organizar uma sequência de debates em torno, né, da questão do ensino de filosofia, em torno da questão da reforma do ensino médio, da BNCC, e de algumas questões um pouco mais amplas, assim, né, tanto um pouco sobre a história do ensino de filosofia no Brasil, quanto as condições de trabalho docente na situação que a gente se encontra, mas tentando estar dialogando ali em torno do que afeta diretamente o ensino de filosofia e aquilo ao que o ensino de filosofia está relacionado, né? Que tanto a escola pública em geral, quanto a formação de professores, quanto a pesquisa sobre o ensino de filosofia, e quanto, por exemplo, o ensino na área de humanidades, de artes e humanidades também, que a gente vê que tem relação não exclusiva, né, mas uma relação um pouco mais próxima. Então, essa foi mais ou menos a trajetória do observatório esse ano. A gente promoveu aí uma série de debates, estão todos salvos aí na página no canal do PPFEM no YouTube, né? Tem lá uma sequência de debates que a gente pretende voltar a esses temas e ampliar algum desses temas para o futuro também, né? Mas, para fechar, né, esse ano, a programação desse ano, a gente achou que era importante conversar um pouco sobre o próprio observatório, sobre a própria ideia de um observatório do ensino, especialmente um observatório do ensino de filosofia. E aí, para isso, achamos que, né, o melhor convidado possível seria o professor Christian Lindberg, que ele, né, já tem um observatório do ensino de filosofia lá na Universidade Federal do Sergipe e já realiza uma série de atividades em torno, né, a partir em torno desse observatório, inclusive produzindo alguns documentos, levantamentos, né, textos e algumas manifestações em torno de várias questões que dizem respeito ao ensino de filosofia. Então, por conta disso é que a gente está aí também ansioso, no melhor sentido da ansiedade de fim de ano, para escutar o Christian um pouco da experiência que o Christian tem com o observatório, para a gente também aprender e pensar como que a gente pode aprimorar um observatório feito aqui a partir do PPFEM, né, e trocar um pouco de ideias sobre as possibilidades e desafios desse tipo de organização e de atividade, né? Então, essa seria, eu acho que, a introdução que eu poderia fazer, e aí eu acho que posso passar, então, a palavra para o Christian, para a gente escutar um pouco, a partir da sua experiência, Christian, e a gente trocar algumas ideias, dialogar,
e, se possível, dialogar aí com o pessoal que está assistindo. Agradeço vários colegas aí que deram boa noite aí no chat. Peço que, à medida que a gente for conversando, também coloquem aí suas questões, seus comentários, que a gente tenta incorporar aqui na conversa, tá bom? E não se esqueçam de curtir o vídeo, que é bom, dizem que é bom, para o tal de algoritmo. Então, quem puder, dá aquela curtidinha aí e compartilhe o vídeo. Mas então, posso passar direto para o Christian, né, Gilson? Sim. Seguir o canal do PPFEM, né? O canal aí do Programa de Pós-Graduação Filosofia e Ensino do Cefet, onde estão todos os vídeos que o professor Marcelo falou. Então, professor Christian, é contigo observar os observatórios a partir da sua experiência. Bom, inicialmente, boa noite, né, a todos e todas, né, ao professor Marcelo, ao professor Leonardo, ao Gilson. Estendo também esse boa noite aos colegas que estão nos assistindo agora, nesse exato momento, e que também irão nos assistir, né, já que o vídeo ficará disponível no canal do PPFEM no YouTube. Dizer que é uma satisfação muito grande de minha parte poder estar, mesmo que virtualmente, mais presente, dialogando com vocês, na verdade, fazendo um bate-papo, né, como a própria chamamento, né, para essa atividade de hoje diz, né. Agradecer o convite feito inicialmente pelo professor Marcelo, né, pelos colegas, né, do PPFEM, né, que aqui está sendo representado pelo professor Leonardo, mas também gostaria de agradecer a professora Thais, né, o professor Rafael, né, o professor Felipe, e tantos outros colegas valorosos do Cefet do Rio de Janeiro, né, que tem comandado, coordenado e tocado adiante esse mestrado profissional tão importante para o ensino de filosofia em nosso país, e de forma mais específica para o Rio de Janeiro e região. E a ideia aqui, né, como o próprio evento, né, a própria atividade sugere, é fazer um bate-papo, mas um bate-papo a partir das experiências, né? Eu vou relatar a minha, aqui na UFES, do Observatório do Ensino de Filosofia, né? Então, eu já quero dizer isso porque não vou ter a pretensão, Marcelo e Leonardo, de, como alguns dizem, né, de entregar a receita de bolo, né? Aquele negócio pronto, faça isso, faça aquilo. Mas a ideia mesmo da gente, né, problematizar algumas situações, né, principalmente os obstáculos, né, como foi bem abordado pelo Gilson, né, na apresentação desse encontro, para que a gente possa, a partir das nossas experiências, trocarmos nossas experiências, né, e quem sabe, né, eventualmente, né, sem ter muita pretensão, mas já tendo ao mesmo tempo, inspirar colegas de outros cursos de filosofia, de outras universidades, a também criar, né, os seus respectivos observatórios, né. O nosso aqui de Sergipe, que ainda está nos seus primeiros passos, né, tá engatinhando, eu vou dizer, Marcelo e demais colegas, que ele confluiu as diversas ações que estavam sendo feitas ao mesmo tempo, e a partir de uma oportunidade que surgiu, uma oportunidade ímpar, acabou sendo materializado, né. A confluência de ações se dava em torno do fato de eu ser o coordenador, na época, do programa Residência Pedagógica, aqui da UFES, né, do curso de Filosofia, e também eu era coordenador institucional do programa Residência Pedagógica, aqui na Universidade Federal de Sergipe, o que me possibilitou um acúmulo muito grande, né, de atividades na perspectiva de formação, né, de professores, né, de conhecimento, né. Também propiciou alguns anos já de pesquisa na área de ensino de filosofia, mais direcionada para o novo ensino médio, através do PIBIC, né, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, né. O professor Marcelo sabe, o professor Leonardo sabe, né, desde 2018, a gente tem, de forma mais sistematizada, submetido projetos ao PIBIC, né, aqui da nossa universidade, tem sido agraciado com bolsa e tem conseguido um volume, né, razoável de informações, não é, por conta dessas mudanças que estão acontecendo no ensino médio, mudanças, não é, que estão em curso, diga-se de passagem.
Um outro fator, assim, também importante, né, e acho que vale a pena a gente compartilhar, né, e Marcelo faz parte, inclusive, né, que o convívio no GT, filosofar, ensinar a filosofar da Ampof, né, que para mim, enfim, não tenho tanta experiência no traquejo, como diz o povo, né, com os assuntos da área da pesquisa, do ensino da filosofia, tive a oportunidade de aprender com meus colegas, com os meus amigos, né, da área do ensino de filosofia com mais experiência, com mais acúmulo de pesquisa, né? E também outro fator que foi importante, né, é uma certa relação, né, positiva que nós temos aqui com a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, que, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, nós temos firmado algumas parcerias no tocante à formação de professores, né? Nós chegamos a promover 2 projetos de extensão junto aos professores da rede estadual, aqui de Sergipe, voltados para a formação continuada desses professores, né? Foi inicialmente um curso para de metodologia do ensino de filosofia, durante um ano, então nós rodamos o estado praticamente inteiro, né? Eu falo assim inteiro como se Sergipe fosse grande, né? Sergipe é o menor estado do país, vocês sabem. Então, isso facilita muito do ponto de vista da logística. E o segundo curso, de caráter de extensão, mas que também contou com um apoio importante da secretaria aqui estadual, foi na área de avaliação, né, do ensino de filosofia, mas muito pensando no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, esses movimentos, né, que estavam sendo feitos já ao longo dos anos, né, confluíram com o lançamento de um edital no final de 2020, no meio da pandemia, da nossa agência de fomento à pesquisa, que aqui é a FAPTEC, que acho que aí no Rio seria a FAPESG, né, que é o similar, que é a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, né? E nesse edital, que era um edital específico, voltado para a educação básica, né, destinando recursos para ser utilizado não só para captação e financiamento de bolsistas de iniciação científica, mas também para a promoção de eventos, de atividades formativas, aquisição de bens de capital, enfim, era um recurso que não foi muito, né, mas dentro das condições para quem não tinha nada, e né, nós trabalhamos hoje em universidades federais, nós sabemos que qualquer hoje R$1 que cai na Universidade Federal, a gente já faz festa por conta, né, da redução constante dos recursos destinados às universidades federais, né? Então, com o recurso que nós conseguimos através desse edital, né, da FAPTEC, né, conseguimos, de 2020 até o meio desse ano, promover algumas atividades, e isso acabou impulsionando o observatório. E como a ideia aqui do título, como o título do encontro é Observando os Observatórios, eu já estava observando também outras experiências de observatórios existentes no Brasil. Três em particular. Um voltado para o ensino médio, que é da Universidade Federal do Paraná, um laboratório, um observatório do ensino médio lá da Universidade Federal do Paraná, que é vinculado à Faculdade de Educação. Esse talvez mais robusto, mais grande, enfim, né? E 2 específicos de filosofia, né, coordenado por 2 professores, né, que também pertencem ao GT, Filosofar e Ensinar a Filosofar. O primeiro deles é o NESEF, né, que esse também tem uma tradição muito grande, né, o professor Marcelo conhece, né, o professor Leonardo também, que é da Universidade Federal do Paraná, coordenado pelo professor Geraldo Balduino, que cumpre um papel importante no estado do Paraná, observando as políticas públicas voltadas para a educação básica e como elas têm impactado no ensino da filosofia. E o segundo observatório, que embora não tenha o nome observatório no título, mas tem o caráter de observatório, é o existente lá no curso de filosofia da Federal de Pernambuco, né, que é coordenado pelo professor Junô Cornélio de Matos,
que é o Laboratório de Ensino de Filosofia. E esse, de forma mais específica, eu tive uma particularidade maior pelo fato, para observar de forma mais precisa, pelo fato de participar do núcleo do Prof. Filo, lá em Pernambuco. Né? Então, sempre eu estou indo a Pernambuco, a universidade, e nessas indas e vindas, né, lá com o nosso querido Junô, a gente conversou, tal, ele falou da experiência dele lá, eu falei, olha, mas assim, né, já observava essas experiências, mas eu não tinha condições ainda, né, quando eu comecei a fazer essa observação, de fazer aqui em Sergipe por questões materiais, né? Porque isso demanda gente, né? Isso demanda recursos humanos, demanda, enfim, condições materiais mesmo para você tirar a ideia do papel. E graças a esse recurso, né, desse edital da FAPTEC, isso foi possível, né? E a gente foi contemplado. Então, foi mais ou menos esse o contexto, né, colegas, do surgimento do observatório. Então, como eu disse, é uma experiência recente, né, do final de 2020, então a gente está fazendo agora basicamente 2 anos de existência, mas é um movimento que confluiu várias ações que já estavam sendo desenvolvidas, né, desde que eu entrei aqui na Universidade Federal de Sergipe no final de 2015. Né. Boa parte dessas ações voltadas, né, para atividades de ensino, pesquisa e extensão na área do ensino de filosofia. Então, o observatório, né, surgiu, né, foi criado no período pandêmico, né, 2020, a maioria da população, inclusive eu, né, tinha tomado apenas uma dose, ou uma parte nem sequer tinha tomado a primeira dose da vacina, então nós não estávamos, né, devidamente vacinados, né, cumprido o ciclo básico de vacina, a vacinação, e isso foi um grande desafio para a gente, porque quando nós criamos o observatório, além das atividades de pesquisa, de fazer o diagnóstico da realidade do ensino de filosofia na rede pública estadual de Sergipe, e avaliar também as implicações do novo ensino médio na rede estadual, nós também tínhamos a pretensão de promover atividades de formação continuada com os professores da rede estadual, os professores de filosofia, formados e não formados em filosofia, diga-se passagem, e também com os estudantes, né, de filosofia que atualmente estão que na época e hoje, né, estão na graduação, né, por conta do residência pedagógica, do PIBID, enfim. Né. Mas essa segunda parte das atividades formativas, com o prolongamento da pandemia, elas foram, né, precisaram ser remodeladas, digamos assim. Né? Porque como eu disse, né, quando eu fiz as atividades de extensão, com a perspectiva de formação, literalmente a gente rodou o estado inteiro, a gente ia para as diretorias regionais de ensino. Né? Deve ter essa organização no Rio de Janeiro e na maioria dos estados, ou quase em todos, né, que as secretarias estaduais elas dividem o estado por regiões, né, e cada região tem uma subsecretaria, digamos, né? E aqui em Sergipe, embora seja pequeno, repito, não é diferente. Então, a gente rodou as 10 diretorias regionais de ensino para promover esses cursos. E a ideia inicial era promover isso também, mas a pandemia, né, por questões sanitárias, repito, né, impediu que nós fizéssemos essas atividades presenciais, porque para atingir o público-alvo, que era o professor da rede estadual, era muito mais fácil, embora fosse cansativo para quem estivesse promovendo. Mas, por outro lado, isso permitiu, né, que nós pudéssemos realizar atividades, né, nesse formato online. Já que a pandemia, né, meio que ampliou o nosso raio de ação. Estou falando do nosso raio na condição de professor e professora. Né? Hoje, o nosso raio de ação não se restringe a uma sala de aula, ou um auditório, ou um laboratório. Nosso raio de ação hoje está no mundo virtual. Né? O próprio projeto que o professor Marcelo coordena na Unirio, no Instagram, é mais uma prova disso, né? Do nosso raio de ação.
E o fato de nós termos realizado essas atividades de formação continuada no YouTube, né, nós temos um canal e está passando por um processo de reformulação. Mais adiante eu comento um pouco sobre isso, né, nos permitiu ampliar o nosso leque, digamos assim, de ação, né? Então, por exemplo, nós chegamos a realizar virtualmente 4 debates ao longo de 12 meses, né? Embora o observatório tenha terminado agora, no meio do ano, esse contrato com a FAPTEC, mas o primeiro semestre esse ano, por questões particulares, não teve atividade assim de formação, né? Porque eu precisei gozar da minha licença de capacitação, então assim estava envolvido com outro projeto e acabei não conseguindo dar conta, né? Mas nós conseguimos realizar alguns debates virtuais, né, todos disponibilizados no YouTube, acessando, né, nossa página, a página do Observatório na internet, ou no nosso Instagram na internet. Vocês terão acesso a esses debates, né, como o PPFEM já realizou, o Observatório aqui de vocês já realizou também, inclusive o professor Marcelo chegou a participar de um deles, que nós promovemos sobre o projeto de vida, e o ensino da filosofia. Então, nós realizamos essas atividades formativas, online, e tivemos ainda, da perspectiva da atividade de formação, né, 2 momentos presenciais, né? Um no início desse ano, um no final, um em setembro, outubro, acho que foi em outubro do ano passado, né, e um no início desse ano. O do ano passado foi com muito cuidado, porque foi uma oportunidade ímpar, né? O professor Marcelo sabe, os colegas sabem, né? O professor Walter Corran andou pelo Nordeste divulgando a obra de Paulo Freire, e ele acabou vindo aqui, passando aqui por Aracaju também. Então, nós não poderíamos perder essa oportunidade de promover alguma atividade com ele. Então, nós promovemos, né, enfim, com todos os cuidados sanitários necessários, né, inclusive na biblioteca pública, já que foi no final de semana. E nesse ano nós realizamos um encontro, né, que eu já tinha realizado a primeira versão, né, que é o Encontro Sergipano de Ensino de Filosofia, Educação e Filosofia. Já que a gente tinha recurso para poder trazer pessoas de fora, e a ideia dos cursos de formação, né, continuada era fazer isso agora de forma diluída ao longo de 2021, então nós concentramos em um evento de 3 dias, né? Foi uma quinta, sexta e um sábado, que não teve muito êxito, digamos assim, do ponto de vista da recepção dos professores da rede estadual, que é uma coisa que eu prezo muito aqui, né, e acho que é algo que a gente precisa, né, discutir, porque essa relação da universidade com a educação básica, né, é a participação dos professores da educação básica. É um negócio que eu tenho muita atenção em relação a isso, né? E na semana que eu realizei esse evento, por uma falta de comunicação, a Secretaria de Educação do Estado também estava realizando uma capacitação com os professores de educação básica, né, os professores de filosofia. Então, teve a agenda colidiu, né? Então, teve uma adesão muito baixa dos professores de educação básica, de filosofia, mas os estudantes participaram, e na parte da noite, um ou outro professor da educação básica participou desse evento, né? Então, isso de atividades de perspectiva formativa, né? Então, nós trouxemos, né, a professora Lídia, a professora Lara, que é daí do Rio, o professor Eduardo Barra, que é o coordenador-geral do PROF. A gente esteve aqui, promovemos duas oficinas, né, sobre gamificação, sobre a Olimpíada. Foi um evento, assim, que eu, repito, pretendia trazer essas pessoas, mais diluída ao longo do tempo, mas a pandemia acabou impedindo que isso acontecesse. Então, fiz essa atividade concentrada, né? E os estudos, né, as pesquisas, né? O professor Marcelo, de forma até muito gentil, chegou a mencionar algumas ações, e eu vou tentar minimamente
expor algumas delas, né? Porque, em termos de recursos humanos, nós tínhamos, e temos, né? Nós tínhamos, nesse período de 2020 até o meio do ano, nós tínhamos 3 bolsistas de iniciação científica, um estudante de mestrado do Prof. Filo, lá de Pernambuco, vinculado ao observatório, e no início desse ano entrou uma estudante de doutorado, né, além da minha presença, né? Então nós tínhamos um grupo, né, todos voltados para o ensino da filosofia, né, e os impactos, repito, do novo ensino médio, aqui com foco aqui em Sergipe. Então nós chegamos a produzir uma quantidade de informações, conseguimos, né, publicar uma pequena parte dessas informações coletadas, né? Algumas dessas pesquisas que os bolsistas iniciaram ainda estão sendo concluídas, né? Mas, assim, para efeitos práticos, né, nós conseguimos, né, mapear, e isso foi publicado recentemente no site do Observatório, a carga horária do ensino de filosofia nos estados, né? A gente estava fazendo esse mapeamento regularmente, né? Porque os estados, à medida que os estados foram consolidando as suas matrizes curriculares, já com base no novo ensino médio, a gente foi fazendo as atualizações e as revisões necessárias, né? Então, nós fizemos esse mapeamento, que é um trabalho muito delicado, muito difícil, porque cada rede estadual tem trocentas cargas horárias para atender às demandas de cada escola, né? Eu vou citar o exemplo do Maranhão, por exemplo. No Maranhão, você tem escola regular, diurna, escola em tempo integral diurno, escola regular noturno, escola quilombola, escola indígena, né, de povos originários, tem várias realidades. Escola rural, e cada escola dessa tem uma grade curricular diferente, com carga horária para as disciplinas diferentes. São Paulo, que tem as escolas em tempo integral, que eles chamam de PEI. Tem escola em tempo integral com 7 horas, tem escola com tempo integral de 9 horas, isso na parte da manhã. Aí as escolas PEI de 7 horas, elas têm o turno diurno e o turno noturno. Então, assim, é um exercício que demanda uma energia boa, né? E uma certa organização metodológica, né? Delimitado do ponto de vista metodológico, uma delimitação, corrigindo, do ponto de vista metodológico bem precisa, né? Para não causar dúvidas, né, no leitor. Então, nós conseguimos fazer isso, conseguimos analisar o currículo sergipano, já com base no novo ensino médio. Aqui o processo foi bastante republicano, porque a Secretaria de Educação lançou edital, a partir de critérios meritocráticos, foi selecionado os redatores do currículo sergipano, que foram agraciados, né, como todo mundo sabe, com bolsa, né, vinda do MEC. Teve processo de consulta, né, um processo até largo de consulta, para sugerir emendas, exclusão entre a primeira e a segunda versão do currículo sergipano, até o processo final de homologação. E quando teve o processo de homologação, nós fizemos análise, tanto da parte da formação geral básica, né, que é a BNCC, como também dos itinerários formativos. Então, nós fizemos essa análise para ver o que é que tem de filosofia no currículo sergipano. Não só para identificar o que tem, que é o mais óbvio, né, na primeira olhada dessa análise, mas principalmente para ver o que não tem. E já eu também vou falar um pouco sobre isso. E foi finalizado... Então, isso do currículo sergipano foi feito por esses bolsistas. E foi finalizado agora, também recentemente, embora não tenha sido publicado nenhum texto em relação a isso, mas está para sair, eu espero que ainda saia esse ano, uma análise dos livros didáticos do objeto 2.
de todos os livros didáticos, mas de forma mais detalhada dos livros que a rede estadual de Sergipe adota, né? Que cada rede estadual tem adotado 2 livros. No caso de Sergipe, a secretaria fez uma eleição, uma votação entre os professores da área de humanas, e aqueles 2 livros mais citados nessa votação, né, mais indicados nessa votação entre todos os professores da área de humanas, foram selecionados pela rede estadual. Então, a gente se deteve mais esses 2 pelo fato de serem os livros que estão sendo utilizados nas escolas, né, pelos professores e também pelos alunos. E com a mesma perspectiva, para ver o que tem nesses livros, mas principalmente para ver o que não tem nesses livros de filosofia. Qual que é a ideia? Que aí vem o próximo passo. E, mais uma vez, eu estou coordenando uma residência pedagógica de filosofia. Então, eu falei isso para os bolsistas do RP, que a gente começou agora no finalzinho de outubro, agora início de novembro, né, que tanto o observatório como o RP de filosofia vão promover, em alguns momentos, atividades integradas. O observatório mais com essa questão do know-how, digamos assim, científico, de investigação, e o residência pedagógica, mais com essa perspectiva do operacional. Porque qual que é a ideia? É a partir das lacunas existentes e do que existe no currículo sergipano, o residência pedagógica desenvolver ações nas 3 escolas que fazem parte do núcleo de filosofia. Como vocês sabem, o residência pedagógica tem 15 alunos, 15 bolsistas, são 5 por escola, eles são acompanhados por professores da rede estadual, ou seja, são 3 professores, né, um por escola, né, um projeto de 18 meses também, e a gente está com essa pretensão de produzir material didático, aulas, enfim, utilizar os recursos necessários a partir desse diagnóstico preliminar feito pelo Observatório do Ensino de Filosofia. Vamos ver se vai dar certo. Ainda nessa de produção de material, né, além dos textos que estão disponíveis no site, né, todos os textos produzidos pelos bolsistas, né, do Observatório, né, vou fazer esse registro. Né, mas nós chegamos a publicar um artigo, está para sair capítulo de livro, eu estou finalizando um livro sobre o novo ensino médio, eu estou oficialmente de férias, mas eu costumo dizer, eu tiro férias para trabalhar, né? Até o dia 9 de janeiro. Então, eu vou utilizar minhas férias para terminar esse livro, falta pouco, para ver se mais tardar março do ano que vem ele está circulando, que é justamente sobre o ensino de filosofia no novo ensino médio, né? Que é fruto dessa trajetória de investigação, né, que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos, né? E vai ser um produto do observatório, das pesquisas do observatório. Então, esse material, né, de textos no site do observatório, né, quem mexer depois, nós temos uma análise das questões de filosofia que caíram no Enem desde 2009, uma análise detalhada, ano por ano, considerando o tempo histórico e considerando o filósofo ou filósofa, né? Então, os filósofos que caíram, questões de filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, os temas, né? Abordagem temática. Então, tem lá um diagnóstico também disponível, né? Esse material, inclusive, a gente disponibilizou para a SEDUC, aqui no ano retrasado. E, a partir desse material, eles... Aqui tem um pré-vestibular da rede estadual, e eles utilizaram para poder montar o material deles, do pré-vestibular, né? Então, assim, coisas desse tipo de parceria, né?
mas como teve eleição, ninguém sabe como é que vai ser a próxima gestão na SEDUC aqui do Sergipe. Né? Então, acho que é isso, colegas. Eu não sei se eu já falei tudo, né? A gente está com alguns desafios agora para o futuro. Como acabou o projeto de extensão, ou como acabou o projeto vinculado à FAPTEC, hoje o Observatório está como projeto de extensão na universidade. A gente está estamos num processo de transição, né? Há ainda os bolsistas do PIBIC, mestrado e doutorado, os alunos vinculados. Agora, com a incorporação dos alunos do Residência Pedagógica, né, como eu mencionei, mas nós estamos com um projeto de extensão e espero que no próximo ano, né, sem pandemia, né, nós possamos ter um caráter mais intenso nessas atividades de formação, esperando finalizar esse fim de ano para ver como é que fica aqui a questão da Secretaria Estadual da Educação, embora o governador atual seja do grupo que está no governo, o futuro governador seja do grupo atual, mas nem sempre significa manutenção do mesmo corpo na secretaria, né? Mas a secretaria foi um parceiro importante, né? Enfim, acho que é um pouco isso também, né? Acho que eu consegui falar tudo que eu queria, Marcelo, não sei. Mas estamos abertos aí. Se eu esquecer, acho que as perguntas também elas existem para isso, né? Para fazer as memórias surgirem. E obrigado aí pela atenção. Mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Cristian. Acho que você mostrou, sim, a amplitude, né, de atividades que podem ser feitas no observatório. Acho que foi bem legal para a gente fertilizar aqui, fermentar nossas imaginações. Eu acho que o Léo estava querendo fazer um comentário. Só deixa eu fazer um comentário, Marcelo, aí eu passo para os professores dialogarem. Parabenizar o professor Christian pela fala, assim, é bem esclarecedor até para nós. Eu vejo aqui alguns colegas discentes, né, que estão na pesquisa aí do ensino de filosofia e da filosofia em geral, mas que o observatório ele não tem, na sua etimologia, só o papel de observar, né? No sentido de pesquisar, de diagnosticar, mas a partir desse diagnóstico, dessas análises que as pesquisas ali vão trazendo, como o professor Christian falou, como que a academia contribui para a Secretaria de Educação local, né? Como que as pesquisas feitas a partir do observatório têm relevância para o ensino de filosofia, não só na realidade dele de Sergipe, mas ele mapeou, por exemplo, todos os estados em relação à carga horária. Então, tudo isso tem uma grande relevância, né? E aí a gente quer ouvir agora um pouquinho da interlocução, professor Marcelo, professor Leonardo, a partir das experiências de vocês com a fala do professor Christian, né? Como que está esse observatório também do PPFEM e de outras realidades, né? Do programa da Unirio e tudo mais. Gente, eu abri meu microfone, mas se tiver muito ruim, muita zoeira aí, vocês me sinalizem que eu paro aqui, porque eu saí do Cefet para conseguir uma internet melhor, acabei vindo com um lugar mais público, infelizmente talvez o áudio não esteja melhor. Mas obrigado, Christian, assim, por essa fala inicial. Realmente abre nos dão alguns elementos para a gente pensar até o futuro do nosso observatório. Acho que vale a gente contar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve, né, Marcelo? E aí a gente passar até para algumas perguntas. Eu tenho alguns comentários e perguntas aqui para o Christian e aproveito. Bom, o nosso observatório surgiu na nossa reunião de autoavaliação do ano passado, no PPFEM. Estou colocando a mostra para ver se eu abarco um pouquinho aqui o som ambiente. E lá a gente percebeu que a gente precisava fazer algum acompanhamento a respeito dessa prática docente aqui no estado do Rio de Janeiro, em relação ao ensino de filosofia. Então, temos vários interesses aí nesse acompanhamento. Você falou até, o Christian falando aqui, que fez um mapeamento da carga horária. Imagina o trabalho, por conta das especificidades aí de cada
das várias modalidades que o ensino de filosofia pode entrar dentro da rede. E um dos interesses que a gente tem aqui no Rio também é esse, embora a gente não tenha feito exatamente esse trabalho, mas também queremos saber quantos professores estão atuando na disciplina filosofia, na rede estadual, na rede federal, na rede privada, o que é muito difícil, é um trabalho, eu diria, quase impossível, porque tem muita movimentação, né? Gente que sai, gente que entra, mas fazer um levantamento disso, quantas vagas tem, que universo é esse aqui no estado do Rio, eu acho que seria também um dos nossos interesses. Como eu disse, a gente não foi exatamente para um trabalho de campo, para fazer esse tipo de investigação, a gente, na verdade, começou a tentar tatear nesse campo, né? Entender algumas concepções aí básicas de ensino de filosofia no nosso entorno. Por isso, a gente promoveu, na verdade, dentro de um projeto de extensão, que a gente nomeou como observatório, porque o projeto de extensão tinha a intenção de ser como que um laboratório para nós, para que a gente amadurecesse um pouquinho mais, até que a gente conseguisse se consolidar com um trabalho mesmo de observatório, de observar mesmo a situação do ensino de filosofia no estado do Rio de Janeiro. O que nos mobilizou primeiramente foi o novo ensino médio, né, a implementação do novo ensino médio. Foi uma angústia danada no PPFEM entre discentes e docentes, principalmente quando começaram a surgir as primeiras notícias de diminuição de carga horária dos professores de filosofia. Isso aconteceu na rede privada e isso aconteceu na rede pública também. E aí uma maneira que foi montada, pelo menos na rede pública, foi a migração de parte dos professores de filosofia de seus tempos para o projeto de vida. E a gente também queria entender, pensar isso um pouquinho. O observatório é um espaço que a gente acredita que também vai servir para isso. Tentando um pouco entender cada vez melhor o que é esse novo ensino médio, como ele se concretizou aqui perto da gente, no Rio e no Brasil. A gente promoveu, então, alguns encontros online. Na verdade, este aqui é o 10º desse ano. Nós estamos, como o Marcelo disse no início, desde temas específicos do novo ensino médio, da NCC, itinerários, áreas da educação básica, termos que aparecem lá explicitamente na base, né, no texto da base nacional curricular. Também a gente passeou um pouco, conversou um pouco sobre o ensino de filosofia para crianças, que a gente também tivesse um contraste aí, pudesse entender o que se pretende, né, o que está sendo pretendido ali em última instância. Que lugar é esse que a filosofia já ocupa na educação básica? Que importância é essa que a gente precisa explicitar? Que lugar é esse que está sendo reservado para a disciplina de filosofia com o novo ensino médio? E também, assim, que lugar a gente pode ocupar no ensino para crianças? A gente passeou um pouco por esses lugares aí, e fora outros temas que a gente discutiu. Atualmente a gente está num momento, assim, depois desse 1 ano de trabalho nosso, o Marcelo está aqui, o Leandro daqui a pouco aparece, o Tim não pode aparecer hoje, que é o nosso colaborador do grupo também, discente do PPFEM, assim como Fabiana Lessa, que também é discente do PPFEM, colaboradora, faz parte desse grupo aqui, não são bolsistas, nem professores bolsistas, são professores, o Leandro da rede estadual, professor de filosofia, a Fabiana da rede privada. E além disso, a gente teve, mais do que ajuda, a participação ativa da Giovana, que foi um presente, eu acho, assim, porque trouxe, a Giovana é aluna do ensino médio integrado do Cefet Maracanã, e não trazia um outro lugar aí para conversar com a gente. Foi interessante esse grupo que acabou se formando. Tivemos uma participação importante no egresso, que trouxe a perspectiva de quem já saiu do programa e está atuando na Secretaria de Educação também, que foi o Lucas Leitão, que outras pessoas saíram do grupo. Como eu disse, é um trabalho que se deu esse ano no contexto de um projeto de extensão muito incipiente, com muitos desejos, mas que, na verdade, no momento atual, mapeou um pouco o lugar que a filosofia, a disciplina filosofia ocupa, pode ocupar, e que a gente deseja também, que é um terceiro momento, que a gente deseja que ela ocupe dentro do contexto da educação básica.
acho que, basicamente, falando do nosso observatório de ensino de filosofia no PPFim, foi essa atividade que a gente realizou, né, Marcelo? Você quer complementar? Acho que é isso, né, Léo? Obrigado. Acho que deu para escutar aí, tinha um ruidinho, mas deu para entender. Acho que talvez a gente podia dar sequência aqui. Não sei se o Cristian quer comentar, ou se a gente aproveita uma pergunta que tem aqui no chat, que eu acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, que é sobre a questão da formação do Observatório do Francisco Pereira. O Observatório, então, tem como principal objetivo a formação continuada dos professores de filosofia que atuam no ensino médio. Eu acho que alguma das coisas que a gente falou, de fato, acabam visando uma questão de formação, né? Tanto os debates que a gente promoveu, quanto acho que alguns cursos e oficinas, e debates também que o Christian mencionou, e essa articulação com a residência pedagógica, por exemplo, ou contato, né, com professores e estudantes de vários níveis, tudo isso aí, de alguma maneira, tem essa dimensão, mas eu não sei se o Christian quer comentar. Não, é nessa linha mesmo, Marcelo. Inclusive, para a gente que também está na pós-graduação, o chefe do nosso programa aqui, da pós-graduação aqui em filosofia, ele sempre fala isso, né? Porque tem essas avaliações, preenchimento de sucupira, essas coisas chatas que espero que ninguém de nós quatro aqui seja agraciado com essa chatice de burocracia. Vixe, já... Mas, por exemplo, até para avaliação de pós-graduação, né, já que a gente está no observatório vinculado à pós-graduação aí do Cefet e da Unirio, mas até ações como essa, né, que integra graduação, pós-graduação e educação básica, isso é muito válido, né, para você não só pôr no relatório, mas para você também engajar os demais colegas, seja os professores, mas principalmente os alunos, né? Alunos da graduação, da pós-graduação e os professores de educação básica, né? Então, a pergunta feita aqui pelo Francisco, né, só para reforçar o que o Marcelo disse, esse é um dos eixos, Francisco, né, se preocupar com essa formação continuada dos professores de educação básica, né? Porque, e Marcelo, né, não sei se ele vai compartilhar, eu creio que sim, né, ele tem participado de muitos debates em outros estados, né, mas eu tenho essa impressão que o novo ensino médio está aí desde 2017, ou seja, já tem 5 anos de sua aprovação, e parece que as pessoas não estão por dentro do que está acontecendo ainda. E as mudanças estão acontecendo, né? E a gente que está na universidade, que pesquisa, que tem uma dedicação a essa atividade, precisa, de alguma forma, dar contribuição para os nossos colegas professores e professoras da educação básica, que muitas vezes, consumido pela carga horária, né, e preenchimento de caderneta, de não sei de quê, que tem na educação básica, isso quando não tem 2 vínculos, que é a realidade de muitos, né, não tem condições de estar se dedicando à pesquisa também, que seria o ideal, né? Então, ficam ali consumidos pelo trabalho do dia a dia, né? Então, acho que é fundamental esse viés dos observatórios na perspectiva da formação continuada dos professores de educação básica. Não ser o único, mas ser uma das vertentes, né? Podemos continuar nas perguntas, Marcelo? Podemos? O professor Christian citou a reforma do ensino médio, né? É um dos meus objetos de estudo no mestrado agora, e a gente prevê nesse governo de transição, houve uma fala sobre, né, uma não aprovação dessa transição em relação a essa reforma como está. Mas ela já está aí, como o professor frisou, e essas mudanças que ocorreram e que vão ocorrer ainda terão impacto, né, na formação. E aí também cabe aos observatórios essa relação, essa análise, esse diagnóstico. Bom, a professora Thais, ela fez uma pergunta, acho que é o professor Christian, porque fala da comunicação, né? Então, gostaria de saber como se dá a relação com
com as secretarias estaduais, tendo em vista a importância da presença dos professores de educação básica. Aí ela relata a experiência do Rio, que é uma experiência muito precária de comunicação dos programas do PPFEM, né, e dos programas de estudo de ensino de filosofia com as secretarias estaduais de educação. Olha, Thaís, a relação é importante, certo? Agora, cada estado tem um governo diferente. Certamente eu não conheço, como você conhece, o governador do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, mas a impressão que eu tenho é que os canais de interlocução são os menores possíveis, se é que existem, né? Diferentemente da nossa situação aqui em Sergipe. Embora o governador seja de um partido de centro-direita, ou até uns podem dizer que é de direita, mas o secretário de Educação aqui, de Sergipe, ele já foi reitor da Universidade Federal. O curso aqui de filosofia, como a maioria, né, para não dizer a totalidade dos cursos de filosofia do Brasil, foi fechado durante a ditadura, e na época ele era professor da UFES. Ele foi o relator da ação no Conselho Superior que reativou o curso de filosofia, ou seja, ele tem uma relação de décadas com o curso de filosofia. Inclusive, essa relação foi importante para que nós aumentássemos a carga horária de filosofia na grade curricular de Sergipe, no ensino médio. Enquanto a maioria dos estados diminuiu, nós aumentamos. Então, por conta dessa relação. Então, isso nos favorece, né, para estabelecer esse tipo de comunicação. Agora, é como eu digo, né? Dia 1º de janeiro a gente vai ter outro governador, como teremos outro presidente da República. Então, as coisas podem mudar. Vamos ver qual que é o qual o caminho da mudança, né? Podemos ter uma situação aqui em Sergipe, né, de manutenção ou de piora na relação institucional, mas podemos ter uma situação de mudança para melhor na esfera nacional. O que não pode, assim, do meu ponto de vista, deixarmos de mão é de tentarmos criar conexão com os professores de educação básica. É importante apoio de secretaria? Mas se não conseguir, vamos deixar de fazer? Não. Tem um outro instrumento poderosíssimo que nós podemos ter como aliado, e acho que é importante termos como aliado, né, que são os sindicatos dos professores. Embora, não sei se é o caso do Rio, suponho que seja, mas em muitos locais há uma relação conflituosa entre sindicato e secretaria estadual por questões mais diferentes possíveis, né? Mas, enfim, é outro canal também de interlocução, ou então indiretamente, né? Vai dar mais trabalho, vai ser mais cansativo, o raio de abrangência pode não ser tão grande, né, como é você ter as portas abertas pela secretaria estadual. Mas nós tivemos agora, né, Marcelo, a experiência do encontro da ANPOF Educação Básica lá em Goiânia, né, dentro da ANPOF, e nós não tivemos canal nenhum de interlocução com a Secretaria Estadual de Educação de Goiás. Com o final moral da história, não teve presença de professor da Rede Estadual de Filosofia de Goiás, num encontro muito interessante, né? Então, são as coisas que existem, e suponho que no Rio haja algo parecido, pelo pouco que eu conheço. Mas tem que tentar. Eu estava pensando aqui, Cristian, uma coisa que me ocorreu, é que aqui no Rio também a gente tem a particularidade de ter várias universidades, né, com o curso de filosofia, tanto na cidade do Rio quanto no entorno aqui, né? A Federal Rural é aqui do lado, né, o município vizinho. Então a gente acaba que essa comunicação com os professores existe em parte, eu acho, nas diversas licenciaturas, aqui através do PPFEM, né, na formação de professores, com esses projetos PIBI, de residência pedagógica e tal, mas de certa forma fica um pouco fragmentado.
Mas existe, né? Então, acho que isso que você falou, eu vejo que é o caminho que nós temos encontrado aqui no Rio, é de justamente por meio do contato com os professores que estão em sala de aula nas escolas, que a gente conhece, que a gente vai tendo contato por vários canais, né? Às vezes porque recebe estagiários, porque são ex-alunos dos cursos, porque vem fazer o mestrado, e por outros canais a gente acaba criando uma certa rede, articulando aí uma maneira de lidar com a realidade das escolas estaduais, especialmente, não só, né? No caso, por exemplo, do PPFEM, tem também as escolas privadas, né? Tem alguns professores que trabalham em escolas particulares que a gente acaba também dialogando com esse universo, né? Sem falar que o fato de estar no Cefet, então é uma escola federal, né? A gente tem contato com o pessoal do Pedro II também, tem o Instituto Federal, então no Rio tem essa particularidade, dessa complexidade, digamos, dessas várias instituições que permite uma articulação, ao mesmo tempo, às vezes, pulveriza um pouco, talvez, mas, de fato, o contato com a Secretaria de Educação Estadual em si, acho que permanece sendo um desafio para a gente, né? Estamos ainda vendo um dia se a gente consegue articular isso um pouco mais. Tem uma experiência da UERJ, né, da Dirce, professora Dirce, lá da UERJ, que há muitos anos promove lá junto à CEAF, a Jornada do Ensino de Filosofia, que eles lá também têm algum contato com a Secretaria de Educação no sentido de conseguir alguma liberação dos professores para participar de alguns eventos, mas até onde eu sei também é isso, é sempre um processo, né? Cada vez que tem que se fazer é um processo assim, de tentar dialogar, ver se consegue fazer os contatos, e às vezes não é muito fácil. Mas é realmente um desafio que cada lugar tem que lidar, né? Assim, e essas questões políticas influenciam muito, né? Acho que também está em jogo. O Gilson, não sei se quer... Temos uma pergunta também da Thaís, agora para o professor Leonardo. Oi. Posso só complementar um comentário? Claro. Sobre essa questão. Falando disso, a Thaís está aqui presente, né? Então, é um momento de agradecer a Thaís sempre quando se fala em Sucupira, porque ela e Rafael são dois trabalhadores danados desse meio aí. Aqui no PPFEM são os dois responsáveis, grandes responsáveis aí pela melhoria da nota do curso, inclusive. Em relação ao contato que a gente teve com a Secretaria Estadual aqui do Rio, foi um contato muito difícil, né? Muito dificultado, assim, até chegar alguém que pudesse, dentro da Secretaria, de fato, fazer uma interlocução com a gente a respeito do nosso interesse no PPT. A gente tentou esse contato, Rafael, para garantir que a gente tivesse liberação dos professores que atuam na Secretaria Estadual, para que pudesse, por exemplo, eventualmente cursar o mestrado profissional, o mestrado profissional, tem a ver essa parceria, tudo a ver essa parceria. Mas os próprios professores, na verdade, teriam muita dificuldade de fazer deliberação, por exemplo, de licença, porque boa parte da remuneração dos professores aqui no Rio é por GLP, que é uma hora extra. Você dá a sua carga horária contratada, normalmente estabelecida, e você pode dar umas horas extras, que é o que faz a composição de renda de boa parte dos professores que atuam aqui na Secretaria de Educação. Então, sair de licença é perder essa GLP, por exemplo. E, além do que, seria também perder o seu lugar de origem, que é, às vezes, uma conquista que demora muito tempo para você obter, né? Então, sair de licença significa voltar depois e não ter garantido a sua estadia naquela escola, naquela localidade que você tanto gostou, às vezes. Então, todo esse processo de tentativa de aproximação nesse sentido, né, de conseguir uma licença virtual, até uma bolsa para os professores, foi muito bem sucedido aqui no PPFEM. Isso nesse aspecto específico. Agora, só na conversa já foi difícil. É difícil chegar alguém que se dispõe a conversar, pelo menos nessa gestão, que é a mesma, já há alguns anos aqui no Rio de Janeiro, que possa efetivamente realizar essa. Tem algum poder de mando ali dentro da secretaria que possa agilizar algum.
Marcelo, gostaria de falar? Acho que a gente podia talvez seguir mais as perguntas, né? Aproveitando que tem pelo menos mais uma. Isso. A Thaís, então, questiona, interpela aí o professor Leonardo e o professor Marcelo. Como vocês veem o papel do observatório para a sensibilização das temáticas tratadas no interior das escolas, como o próprio Cefet, por exemplo? Queria passar a pergunta para o Christian, mas como a Thaís direcionou para a gente, eu vou. Assim, eu tinha visto a pergunta aqui, eu pensei assim, destacar isso que o Christian falou do observatório lá de Sergipe, que eles conseguiram fazer algumas das coisas, né? Por exemplo, de fazer análise de livros didáticos, que, se não me engano, está no processo ainda, né? Ainda está completando, mas é algo que relaciona com a atividade dos professores nas escolas, né? Ou a questão do Enem, que eu acho que, né, também acaba atingindo um público, né, tendo um interesse, assim, muitos professores às vezes precisam, de certa forma, de um certo apoio para trabalhar, ou até esse trabalho de coletar as questões, fazer uma análise detalhada das questões, analisar a série, né, nos vários anos, o que veio aparecendo, o que tem mudado no caráter das questões. São dois exemplos, pelo menos, do que o Christian falou, que eu acho que são bem interessantes, que acho que a gente fez pouco, talvez, aqui no Rio de Janeiro ainda, mas que valeria a pena, né, talvez, a gente focar nessas questões. Esse ano, aqui no próprio observatório nosso aqui do PPFEM, a gente conseguiu participar de um debate sobre a questão das escolas federais, né, da reforma do ensino médio, né, não era mais o tema esse geral, mas nas escolas técnicas, né, federais, como o Cefet, como os institutos federais que são, né, que têm essas habilitações voltadas para alguma área técnica profissional. Então, acho que é um campo específico também, que é isso, tem muitos campos abertos que podem ser trabalhados, né? Só um último comentário aí a respeito disso, assim, que, por exemplo, eu estou agora começando também o projeto de residência pedagógica ali na Unirio, como o Christian, a gente começou agora no finalzinho do ano, né? Mas em diálogo com os professores das escolas que a gente está em contato, uma delas é o próprio Cefet, mas outras duas são escolas estaduais. A questão dos materiais didáticos, dos livros didáticos, por exemplo, os dois professores das escolas estaduais relataram que eles acabam preferindo usar outros materiais do que os próprios livros didáticos que são distribuídos. Tanto os livros didáticos da versão anterior do PNLD, que eram livros didáticos de filosofia, né, específicos de filosofia, e mais ainda, de certo modo, esses livros mais recentes, que, né, vêm com um projeto de ser um livro interdisciplinar, mas a realização deles é muito complicada ainda, né? Pelo que a gente conseguiu ver até agora, parece, né, ainda não está bem articulado, né? Não tem a profundidade, a amplitude necessária dos temas, até onde a gente conseguiu ver, né? Então, eu acho que são alguns pontos aí que eu vejo nessa pergunta da Thaís que poderiam ser, talvez, explorados tanto no observatório quanto nesses outros âmbitos de atuação, né, em torno do ensino de filosofia. Eu faria esse comentário agora. A Thaís comentou no chat que o Christian pode falar também, se quiser. Pode falar sempre aqui, viu? Não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, eu só quero reforçar o que você disse aí. Assina embaixo. Agora, Nós temos... pode falar, professor. Tem um tema, Marcelo, e colegas, que eu quero ver se para o ano que vem eu consigo fazer algo que, independentemente de novo ensino médio ou não existência do novo ensino médio, eu acho que é válido pela dinâmica da juventude atual, que não é mais a juventude da minha época de ensino médio, por exemplo. E que aqui na Universidade Federal do Sergipe nós temos 2 campi, em especial, que utiliza, que é na área de metodologias ativas. Nós temos duas unidades aqui da UFES, no interior, 2 campi,
que só trabalha com metodologia ativa. E a sede principal, que é onde tem o curso de filosofia, aqui no campus de São Cristóvão, já começa a discutir, pelo menos em alguns cursos, da adoção de metodologias ativas. Então, é algo que, sim, como pensar a filosofia com metodologia ativa? É que a nossa tradição é leitura e interpretação de texto. Aí já tem a barreira que, se você botar um vídeo, né, um filme, aí já tem gente que vai dizer, não, isso não é filosofia. Você tem que ler, fazer leitura exegética lá do texto. Aí imagine com esse outro upgrade, digamos assim, com metodologias ativas, onde o professor não é o centro gravitacional, digamos, do conhecimento, né? E esse novo ensino médio, né, vocês sabem, demanda muito isso, né? Então, é algo que eu, particularmente, estou encarando isso como um desafio para o próximo ano, para 2023. Vamos ver se eu vou conseguir superar. Junto com os demais integrantes, né? Perfeito, professor. Nós temos aqui o Francisco. Só uma Desculpa, coisinha, pode falar. Gilson. Claro. Isso das metodologias ativas me lembrou essa questão de filosofia para crianças e filosofia no ensino fundamental, né? Que a gente teve aqui a conversa com a professora Liliane Sanches, lá da Federal Rural do Rio, que ela tem um trabalho lá já de muitos anos com isso, e que eu acho que seria um caminho para pensar essa questão metodológica um pouco mais... até já tem uma certa estrutura, digamos assim, nas propostas de filosofia para o ensino fundamental, já tem uma certa abordagem metodológica um pouco mais elaborada, eu acho, pelo menos em algumas, que a gente poderia aprender algumas coisas para levar para o ensino médio, que entram nessa discussão, né, de se o trabalho com o ensino de filosofia é trabalho de leitura e interpretação de textos apenas, ou se vai além disso, e como se vai além disso de uma maneira consistente, né, para você poder mostrar que se faz ali um trabalho filosófico relevante, e que dá ênfase, muitas vezes, à questão da palavra falada, da oralidade, do debate, da argumentação, sem perder de vista o contato, a relação com a questão da leitura, né, e, digamos, com um procedimento mais convencional no ensino de filosofia, ou talvez mais universitário, assim, né? E é isso, às vezes na escola a gente tem que dar uns passos que, talvez, na universidade não é que não possa dar, mas na escola parece que demanda algumas coisas, tem algumas demandas próprias, particulares, inclusive em termos metodológicos, assim, né? Eu, assim, pela experiência que eu tenho, tal, eu vejo muito como a filosofia do ensino fundamental, a filosofia com crianças, ela oferece alguns caminhos, não os únicos, certamente, mas alguns caminhos que podem ser interessantes, eu acho. Quer passar, Gilson, para a próxima? Não sei se o Leonardo quer falar. Se o Leonardo quer falar, pode falar. Só aproveitar a deixa da Thaís deu para a gente aqui. Eu estava muito ansioso para essa conversa com o Cristian, justamente para ouvir um pouquinho dele da experiência, assim, porque efetivamente a gente aqui no PPFEM teve uma experiência, eu diria que foi mais de grupo de pesquisa, vamos dizer assim, embora a gente tenha se inscrito como um grupo de extensão, a gente fez uma pesquisa esse ano, eu diria, para que a gente ganhasse algum pouco para ir mais a campo, a partir do ano que vem. E aí, eu estava ansioso de ouvir o Cristiano justamente porque ele já está em campo, né? Então, ouvir um pouco da experiência dele aqui no Observatório Tecnológico abriu alguns horizontes para nós, para mim, pelo menos, para conversar com o Marcelo depois, com o pessoal. Acho que meu desejo, acho que o Marcelo também, pelas nossas conversas, é que a gente possa ir a campo, de fato, né? A gente tem que observar essa prática de ensino de filosofia do Estado do Rio de Janeiro, para ganhar essa amplitude de visão. Então, respondendo a Thaís, eu acho que esse retorno de amplitude também do ensino de filosofia do Estado do Rio de Janeiro, acho que vai ser uma boa contribuição, se a gente conseguir oferecer, vai ser uma boa contribuição de sensibilização para os interiores das escolas. A gente quer olhar para essa realidade do professor de filosofia da rede estadual, da rede privada, entender como é que esse ensino de filosofia se dá.
justamente porque os discentes do programa que a gente atua são professores que atuam na rede estadual e na rede privada. Então, é conversar um pouco mais de igual aqui, né? Assim, mais próximos também do que a gente encontra também com os discentes do próprio programa. Eu tenho um comentário aqui do Francisco no chat, que é perfeito, sugerindo que a gente ofereça cursos sábado à noite também, só para dizer para ele que sim, a gente oferece cursos à noite dentro do PPFEM, justamente complementando, a gente tem um interesse muito grande que os professores que atuam na educação, que trabalham durante o dia, possam fazer o curso do PPFEM à noite, de manhã, nos buracos, às vezes que tem, os professores costumam ter. Mas eu queria só ressaltar assim, que foi muito bom poder ouvir o Christian, ouvir um pouco da experiência do laboratório, e a gente abrir esses novos horizontes aqui para nós também. Que eles lembrassem que é possível. Muito bom. Obrigado por isso, Christian. Acho que, Francisco, a tua pergunta aí, tivemos algumas respostas, né, em relação a isso. Eu sou aluno, estou concluindo agora o curso do mestrado no PPFEM, do Cefet Rio, e assim, eu trabalhava até mês passado em 4 escolas privadas, com quase 50 tempos. Não estou aqui dando um de exemplo, não, mas o PPFEM tem essa possibilidade. O Marcelo mesmo, eu fiz as 2 disciplinas com ele à noite, com o Léo também, acho que... Então, a gente tem essa como o Léo falou, né, diversificação, entendendo essa realidade de profissionais, tanto da rede pública, que tem essas dificuldades, né, de origem, de GLP, e não podem deixar isso por uma questão de renda, como também profissionais da rede privada, que tem ali também, né, essa carga horária, essa distribuição grande. E aí o Marcelo colocou ali também a possibilidade do Profilo, que está abrindo na Unirio, né, Marcelo? Isso. Sim, posso falar só rapidamente disso? Pode. Aproveitar e fazer uma divulgação aqui, que a gente abriu esse ano um núcleo do Profilo, que é um mestrado profissional em rede, ensino de filosofia, né, que o Christian participa lá pela Federal de Pernambuco, né, Christian? Federal de Pernambuco, e a gente está abrindo agora um núcleo aqui na Unirio também. E a ideia lá é que as aulas sejam, a princípio, sexta, tarde, à noite e sábado também, para dar mais uma oportunidade, né, para os professores, que às vezes não se encaixam em outros horários, ver se conseguem se encaixar. Então, é uma experiência que vai começar agora, ano que vem, a primeira turma, e a gente convida todos aí a acompanharem, e a gente, né, espera, como está a Thaís, que também faz parte do PPFEM, também está no núcleo do Profilo, a gente também aprimorar as interações com o próprio PPFEM, né? E só aproveitando a pergunta do Francisco, ele tinha falado sobre essa coisa do encontro estadual de professores de filosofia no ensino, né, que eu acho também, não sei se o Christian pode falar algo ali sobre Sergipe, mas falando brevemente sobre o Rio, eu diria isso, que no Rio tem tido algumas experiências e que às vezes ficam meio, não sei se pulverizado é a melhor palavra, mas que é isso, acontece numa universidade, às vezes acontece na outra, e aí às vezes a gente não tem muito contato, mas que às vezes se articula e tal. Então, uma experiência recente na UFRJ tem o LICFIL, né, que é o Encontro da Licenciatura em Filosofia, que é promovido pela professora Iris, lá da UFRJ já há vários anos, e com a participação dos alunos, dos licenciandos, dos ex-professores. Acho que uma coisa muito legal que a professora Iris sempre chamou a atenção é que uma das propostas do LICFIL era de dar o protagonismo para o professor que está nas escolas, né? Então, tentar abrir esse espaço na própria universidade para que os professores que estão na educação básica, nas várias escolas, né, na rede estadual, na rede privada, nas escolas técnicas, né, no Pedro II, nos colégios de aplicação e até no... como é que chama? Para alunos que estão em situação de privação de liberdade, né, que tem aqui alguns professores que trabalham com isso também, então fazer esse encontro nas universidades.
E a proposta do LICFIL agora desse ano, que está com a professora Daniele Gomes, que é a nova professora lá da UFRJ, de ampliar um pouco o escopo do LICFIL para ser uma espécie de fórum das licenciaturas em filosofia no estado do Rio. Então, a gente começou umas conversas agora nesse finalzinho de ano para começar a articular isso, tentar fazer contato com as outras universidades e com as várias escolas para a gente ir promovendo esse fórum. Esse tipo de fórum já foi feito, de certo modo, mais ou menos, né, parecido, há alguns anos, com iniciativa, por exemplo, do Diego, que é um professor e estudante do PPFEM também, né, junto com o pessoal da UERJ também, que a gente fez logo em 2017, 2018, em função da reforma do ensino médio, a gente fez alguns encontros também, até deu o nome de fórum, que teve uma existência um pouco mais efêmera, mas tiveram algumas reuniões, algumas tentativas de articular. Então, acho que é isso, as coisas estão acontecendo, mas a gente tem que talvez ser capaz de dar mais coesão, né, para esses encontros e eventos que a gente tem tido aqui no Rio. Mas eles estão acontecendo, então sugiro ao Francisco, a quem se interessar, chegar junto para construir isso com a gente também. Acho que a gente vai se encaminhando para o final, né? Mas eu queria fazer aqui uma interpelação ao professor Christian, nosso convidado especial, e também aos outros professores que dialogaram, nossos professores do PPFEM. Quais são as esperanças para o próximo ano, para os próximos anos? Especificamente, professor Christian, se puder dar algum spoiler, né, uma palavra aí, do observatório aí de Sergipe e os professores do observatório aqui do PPFEM. Mas quais são as esperanças que nós temos ou os projetos que podem ser aí compartilhados? Você fez uma pergunta agora, Gilson, para o botafoguense à altura dessa do campeonato. Esperança é que o Botafogo seja campeão. Tirando isso... Botafogo, sem medo de ser feliz, é Botafogo. Claro. Brincadeiras à parte. Bom, eu tenho a impressão, e a gente tem visto isso, pelo menos no noticiário, que esse tema do ensino médio vai continuar rendendo bons debates. Me parece, eu não sei se vocês têm essa impressão, eu queria até ouvi-los, que é um dos temas mais sensíveis dentro da própria equipe de transição do governo Lula. Né? Porque quando você fala ensino infantil, aí vamos construir creche, ensino fundamental, Fundeb, né? Ensino superior, hoje anunciou o relator do orçamento, anunciou que vai destinar mais 12 bilhões para o MEC para recompor o orçamento. Estão discutindo ampliar, aumentar as bolsas de mestrado e doutorado, provavelmente do PIBIC, enfim. Isso tem muito consenso, esses aspectos, né? Mas o novo ensino médio é um dos temas tensos. Né? Então, a esperança que eu tenho, Gilson, é que nós que fazemos parte da denominada comunidade filosófica nacional e que estamos no ensino superior, na pós-graduação ou no ensino superior, continuemos desenvolvendo nossos trabalhos, mobilizando nossos alunos da graduação, da pós-graduação e também da educação básica, os professores da educação básica. Acho que essa ideia que o Marcelo falou agora, provocado pela pergunta do Francisco, é algo que nós deveríamos, né, também provocar para outros colegas de outros estados, de realizar encontros estaduais, fóruns, enfim, voltados para o ensino da filosofia. Já tem algumas experiências espalhadas pelo país. Né? Hoje já se discute, né, e a professora Patrícia Velasco, que é a coordenadora nossa do GT, né, tem sido bastante atuante nesse sentido. Né? Se faz ou não uma entidade nacional de ensino de filosofia, né? Isso foi uma das discussões do encontro da ANPOF Educação Básica. Né? Então, a gente precisa se organizar, independentemente de governo A, governo B,
para que a filosofia não só tenha o seu caráter, o seu locus, né, digamos assim, né, sua cadeira cativa na educação básica, né, mas por entender que sem filosofia, a democracia, né, fica capenga, né? Seja não só pelas habilidades que a filosofia desenvolve do ponto de vista da reflexão, da consciência crítica, da análise, mas também da leitura, né, da argumentação, enfim, né, dos instrumentos que o ensino da filosofia pode propiciar, né, a quem tem contato com ela, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, no ensino superior, nos cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação. Então, acho que esse é a minha maior esperança, digamos assim, para 2023, 2024 e os anos que virão, né? Que nós continuemos juntos, fortes, unidos e trabalhando para que isso se materialize cada vez mais. E eu acho que os observatórios, né, o nosso aqui em Sergipe, com nossas dificuldades, o do Rio de Janeiro com as dificuldades, e outros que existem espalhados aí pelo Brasil, né, tem um papel importante para que isso, para que essa ideia ganhe corpo, né? Porque, como eu digo, as ideias elas são bonitas, são perfeitas, mas elas só ganham materialidade se tiver pessoas se tiver pessoas para tocá-las adiante, né? Então, depende de nós, né? Um pouco isso. Professor Marcelo, professor Leonardo, algum comentário? Alguma esperança? Eu reforçaria as palavras do Christian, eu acho assim, que no sentido de uma esperança ativa, né, lembrando de novo Paulo Freire, né, o esperançar mesmo como uma ação nossa, né, a gente não pode ficar só esperando as coisas acontecerem. Acho que o ensino de filosofia nunca foi fácil, apesar de ser, para mim, às vezes é tão flagrantemente necessário que a filosofia esteja presente na formação básica, né, que eu me surpreendo assim que haja alguém que seja contra, ou, né, que tem alguma restrição a isso. Mas o fato é que a filosofia sempre, seja no Brasil, seja em outros contextos, ela sempre enfrentou uma certa disputa, né, por esse lugar, né? Então, acho que a gente tem que encarar mesmo como um campo em que a gente está lutando aí por uma concepção de forma de vida, de forma de sociabilidade que inclua essa possibilidade de formação, de abertura para o pensamento, de encarar os desafios que estão colocados aí com os recursos que a filosofia nos dá, né? A história da filosofia, suas múltiplas vertentes aí, que ela se mostra, né, acho que muito necessária para enfrentar os desafios que a gente tem hoje. Então, lembrando, por exemplo, o professor Edgar Lira, da PUC, que participa aí do PPFEM também, que ele chama atenção para que os desafios tecnológicos que a gente enfrenta hoje, a filosofia é fundamental para pensar como lidar com essas novidades, né, as novas condições colocadas pelas novas tecnologias, né? Como que a gente faz, por exemplo, para que os cidadãos, os alunos, os estudantes e mesmo nós sejamos não meramente usuários dos meios digitais, mas que nós nos tornamos cidadãos digitais, né? Que possamos nos tornar cidadãos digitais, quer dizer, que a gente tenha uma compreensão da tecnologia envolvida, da caixa preta dos algoritmos que está envolvida aí, que a gente possa atuar nesse campo com mais conhecimento, né, com mais consistência, com mais autonomia, e não apenas indo a reboque do que, né, as várias plataformas e projetos que estão embutidos aí vão colocando para a gente. Isso é só um exemplo, né, mas acho que vale para vários âmbitos, né, tecnológicos, os desafios ambientais, os desafios sociopolíticos, ético-políticos que a gente enfrenta. A filosofia tem recursos para nos ajudar a enfrentar o desconhecido. Assim, né? Não é que a filosofia tenha as respostas, mas ela pode nos ajudar justamente a enfrentar essas perguntas para as quais não temos respostas. Né? Então, eu colocaria a esperança, né, aí por aí, mais ou menos nesse caminho aí, sem nenhuma garantia, assim, mas é um estilo meio socrático, meio Simão Rodrigues, o Sócrates de Caracas, enfrentando aí os desafios que são colocados para a gente com coragem e, claro, espero com condições, né, que os professores
que a gente sabe que os professores enfrentam condições exaustivas, né, e muito injustas de trabalho no Brasil. Hoje, só lembrei aqui, eu estava indo para o colégio lá encontrar o pessoal da residência pedagógica, eu passei, tinha um viaduto no caminho, tinha uma pichação no viaduto grande assim, dizendo somos os professores mais baratos do planeta. Eu achei aquela pichação bem forte, bem significativa ali na hora que eu estava indo para o colégio, que é isso, a gente tem consciência de que as condições gerais, né, de todos os professores no Brasil estão muito precárias ainda, né? Então, se a gente quer fazer desse país uma nação, um país, né, minimamente justo, a gente vai ter que passar por essa questão também, né, da condição de trabalho dos professores, das condições de educação, entre muitas outras, né? E só, não vai dar para falar, mas eu lembrei também a campanha pela educação em defesa das ciências humanas no currículo de educação básica, que é uma coisa que o Christian participou, a gente participou pelo GT, né? Tem uma campanha aí que está trabalhando junto ao novo governo e junto às instâncias políticas para repensar a questão da reforma do ensino médio e para valorizar o espaço das humanidades, né, das ciências humanas, dessa área nas escolas. Então, existem algumas coisas que estão sendo feitas. Eu convidaria a todos também para buscar as informações tal, e se articular para a gente ir ganhando consistência aí no nosso movimento. Mas é isso, senão também falo demais, mas acho que está bom aqui. Obrigado. Professor Leonardo. Eu partilho do diagnóstico que o Christian fez e depois das palavras do Marcelo, faço delas minhas também. Agradeço, peço desculpas aqui minha condição de ruído, mas agradeço muito aí pela conversa de hoje. Muito obrigado, Christian, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Gilson. Então, podemos ir finalizando. Eu agradeço o convite para estar aqui dialogando, né, ouvindo, admirando os 3 professores aí, experientes em filosofia e ensino. Agradeço ao PPFEM, do qual estou concluindo, estou aí me despedindo como discente, mas quero continuar como parceiro, como, né, amigo, para a gente dialogar juntos. Especialmente agradeço em nome do PPFEM, dos professores aqui, o professor Christian Edberg, nosso convidado, especialíssimo, botafoguense, professor lá da Federal de Sergipe, que, como bom botafoguense, é esperançoso, né, professor? Então, a gente agradece a participação também do professor Marcelo, professor Leonardo e de todos que estiveram aqui conosco, que perguntaram, que nos assistiram e tiveram a paciência e também a ousadia, eu acho, de sonhar juntos essas configurações ou essas esperanças para o ensino de filosofia em geral, né? Não só na academia, mas lá na escola, no ensino médio, escolas técnicas, escolas federais, e é isso. Agradecemos, então, uma boa noite a todos e todas, que ficamos aí em nossas casas, torcendo pelo ensino de filosofia. Uma boa noite. Obrigado também, Gilson, a sua mediação aí super harmoniosa, delicada, e a presença do Christian também. Agradeço aqui em nome do PPFEM e da Unirio a possibilidade de conversar. Valeu, gente, boa noite. Obrigado, boa noite.